Olá, seja bem-vindo à disciplina Direito do Trabalho e Legislação Social. Hoje em dia, o conhecimento das normas trabalhistas é essencial, tanto para o empregador quanto para o empregado. Por isso, estudaremos um pouco da história dos conceitos, dos princípios e das características do direito do trabalho. Para começar, vamos entender como surgiram os primeiros direitos trabalhistas. Siga em frente e vamos lá. Você sabia que o direito do trabalho é fruto da modernidade? Aliás, juridicamente, a principal causa de seu nascimento foi a justa reivindicação dos trabalhadores por melhores condições. Foi a partir daí que surgiram os primeiros direitos trabalhistas, tais como o direito de sindicalização, o direito do contrato de trabalho e o direito de preservação da dignidade do trabalhador. Após entender um pouco da história do direito do trabalho, vamos conhecer seus principais conceitos. Os conceitos de direito do trabalho são divididos em três espécies. Subjetivista, que o define como um sistema legal de proteção aos mais fracos. Objetivista, que o define como um conjunto de princípios e normas jurídicas que regem a prestação de trabalho. E mista, que é a junção dos conceitos já elencados, ou seja, mistura características das espécies subjetivista e objetivista. Depois de perceber a diferença dos conceitos que regem o direito do trabalho, é a vez de saber quais princípios norteiam a aplicação das normas trabalhistas. Acompanhe-nos. Entendemos como princípios as linhas e diretrizes que servem como base ao ordenamento jurídico. No caso do direito do trabalho, os princípios essenciais são da proteção, da norma mais favorável, da imperatividade das normas trabalhistas, da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, da condição mais benéfica, da inalterabilidade contratual lesiva, da continuidade da relação, da intangibilidade contratual objetiva, da intangibilidade salarial, da primazia da realidade sobre a forma de emprego. Agora que você já viu o que é o direito do trabalho e como ele é regido, confira os elementos essenciais que caracterizam a relação de emprego. Os elementos essenciais da relação de emprego são a pessoa física, a prestação de serviço personalíssima e infungível, a onerosidade e a subordinação. Uma das vantagens dessa relação é que o empregado possui estabilidade em alguns casos, como, por exemplo, acidente de trabalho, representação sindical, cargo de direção em comissões internas de prevenção de acidentes, as CIPAs, e gestação. Após uma visão geral do direito do trabalho, veja o conceito dos principais termos vinculados a este tema. Dentre os principais termos oriundos do direito do trabalho, podemos citar o direito coletivo do trabalho, que consiste no conjunto de princípios, regras e institutos jurídicos destinados a regular as relações existentes entre os sindicatos. Os sindicatos, que são entidades associativas permanentes e representam trabalhadores e empregadores. Os empregadores, que podem ser definidos como toda e qualquer pessoa física, jurídica ou um ente despersonificado que assume os riscos da relação de emprego. A terceirização, que é a descentralização de determinadas atividades da empresa para que sejam desempenhadas em conjunto por diversos centros de prestação de serviços. O contrato de trabalho, que é um documento jurídico com obrigações mútuas entre empregado e empregador. Agora que você compreendeu o conceito de contrato de trabalho, veja a seguir algumas de suas principais características. Para que um contrato de trabalho seja juridicamente legítimo, é preciso ter as seguintes características. Intuito personae, ou seja, em razão da pessoa. Oneroso, isto é, ambas as partes possuem direitos e obrigações. Consensual, que seja válido e de simples consenso. Trato sucessivo, que significa a continuidade da duração da relação de emprego. Subordinação jurídica, que demonstra alguns poderes do empregador sobre o empregado. O contrato de trabalho pode conter as seguintes classificações. Tácito,
aquele sem acordo escrito entre as partes. Expresso, aquele com acordo escrito entre as partes. Antes de encerrarmos nossa videoaula, veremos a diferença de salário e remuneração, bem como as espécies de salário mínimo. O total do valor recebido pelo empregado é o que chamamos de remuneração, englobando gorjetas, indenizações, diárias e benefícios. Já a contraprestação recebida por um trabalho é a definição que devemos ter por salário. Vale ressaltar as 5 espécies de salário mínimo. São elas: a geral, fixada por lei; a profissional, o menor valor que pode ser pago para o exercício de uma determinada profissão; a de piso salarial, o menor valor a ser pago a uma determinada categoria; a de normativa, fixado por sentença em dissídio coletivo; e a por função, fixado em sentença. Chegou ao término nossa videoaula sobre Direito do Trabalho e Legislação Social. Esperamos que você tenha aproveitado bem o conteúdo. Bons estudos e até logo!